Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Calvário. E o nosso tema é as alianças de Deus. E o versículo base, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é o Salmo 111, versículo 5, que diz assim: lembrar-se-á sempre da sua aliança. Nós falamos na aula passada sobre a aliança abraâmica. Mas apenas para relembrar, nós lembramos que lá em Gênesis, Deus fez uma aliança com Adão e Eva, eles quebram a aliança é quebrada, mas Deus faz uma promessa graciosa. A promessa que da semente da mulher viria aquele que acabaria com o mal, aquele que pisaria ali na cabeça da serpente, feriria a cabeça da serpente. Essa promessa se referindo ao Cristo, que viria descendente da raça humana. Olha que maravilha. E isso está em Gênesis capítulo 3. No livro de Gênesis capítulo 9, você vai ver também a aliança noética. Deus faz uma aliança com Noé, mesmo com o pecado enchendo a terra, em vez de Deus matar todo mundo e começar de novo, como ele tinha feito uma promessa graciosa, e Deus é fiel às suas promessas, ele não acaba com a humanidade. Ele poupa uma família de maneira graciosa. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele achou graça aos olhos do Senhor. Olha que maravilha. Lê lá o texto. Sabe o que nós precisamos hoje? Da graça de Deus, do favor imerecido, dessa graça, dessa maravilhosa graça que cai sobre os homens e alcança os homens, salva os homens, muda o coração do homem. Então Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, foi preservado para que a promessa desse descendente, que acabaria com o mal, pudesse se cumprir. Então a raça humana não podia acabar. E assim em Gênesis tem lá a aliança, lembrando que isso que eu estou te falando não é uma interpretação, está escrito dessa maneira. Não é uma alegoria, não é um entendimento espiritualizado do texto, é literal. Então não é uma construção teológica. Qualquer um que lê vai ter o mesmo entendimento. Está escrito lá que faço contigo uma aliança. O símbolo da aliança lá em Noé era o arco-íris. E nós chegamos à aliança abraâmica, que foi o nosso alvo da aula passada. E o que nós vimos, né, com Abraão? Deus faz uma promessa que a descendência dele seria como as estrelas do céu, que os seus descendentes seriam uma grande nação. Ele crê nessa promessa e é justificado. Mas nós vemos que tinha algo a mais por trás dessas promessas. A aliança que Deus faz com Abraão, ela tem a parte terrena, condicional, e ela tem uma parte espiritual incondicional. Nós falamos disso, né? Da dualidade da aliança abraâmica, né? Ou até mesmo duas alianças, ou uma aliança com duas partes, ou duas alianças. E se você abrir sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 16, nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente. Ora, as promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes, não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, Deus usa o apóstolo Paulo, ele foi inflado, ele foi cheio do Espírito Santo para interpretar o texto corretamente. E qual a interpretação que o Espírito Santo traz sobre esse texto de Gênesis, da aliança abraâmica? Ele fala que esse descendente é Cristo. Olha que maravilha. Mais uma vez, não é uma interpretação espiritualizada, não é tipologia, não é alegoria, não é construção teológica, não é algo inventado, é o que está escrito. Esse descendente não é muitos. Esse descendente dessa promessa, ele estava falando de um. Esse um é Cristo. Então, o descendente que Deus prometeu para Abraão é o mesmo descendente da promessa que foi prometido para Adão e Eva. É o Messias que havia de vir para acabar com o mal, para ferir a cabeça da serpente.
Então tem o texto aí em Gálatas 3,16. Acompanhe na sua Bíblia, ponha pausa para que você consiga acompanhar conosco. Agora, olha que interessante. Abra sua Bíblia na carta de Paulo à igreja que estava em Roma, aos Romanos, capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim: Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se você trabalhou, você tem o direito de receber o salário. O seu patrão tem uma dívida com você, ele precisa te pagar. Mas é o que não trabalha. Ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele está mostrando que Abraão não trabalhou para ser justificado, ele apenas creu. E que por ele ter crido na promessa de Deus, na promessa desse descendente que é Cristo, por ele ter crido nisso, ele foi salvo. Ele foi justificado pela fé. E olha que interessante. Na carta à igreja que estava ali na Galácia, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, você pode acompanhar na sua Bíblia. E se sois de Cristo, se você creu em Cristo, se você está em Cristo, se você caminha com Ele, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Como essa aliança tem a ver conosco. Se você crê em Cristo, você também tem a fé de Abraão. Você também crê como Abraão. E você também é justificado como Abraão. E você também será herdeiro das promessas que foi feito para Abraão. Olha que maravilha! Olha como é importante nós estudarmos as alianças de Deus. Então isso já foi falado na aula passada, eu estou apenas fazendo uma revisão para que fixe no nosso coração, na nossa mente e que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Agora, talvez você tenha algumas dúvidas, né? Talvez você possa estar se perguntando: aonde está escrito na Bíblia que são duas alianças? Aonde que isso está escrito na Bíblia? Porque o irmão falou, tudo bem, está escrito aliança, mas eu não vi onde está escrito duas alianças. Pior que tem escrito. Vamos ver? Abra sua Bíblia comigo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Diz assim: Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, nasceu por promessa, não segundo a carne. O que se entende por alegoria, pois estas mulheres são 2 alianças. Então, vou repetir. Essas mulheres, por alegoria, a interpretação que o Espírito Santo traz através do apóstolo Paulo, é que essas 2 mulheres são 2 alianças. 2 alianças, olha que maravilha. Então não é uma construção teológica, não é uma opinião, é o que a própria palavra de Deus ela narra. Ela narra que em Abraão foi feito 2 alianças. E diz assim: uma aliança é a do Monte Sinai, gerando filhos para escravidão, que é Agar, que foi a escrava que teve filho com Abraão, Ismael. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Lembrando do Monte Sinai, que eles recebem ali a lei de Deus, o mandamento, né? Mostrando que tem uma ligação, nós vamos ver na aliança mosaica. Mas a Jerusalém que é de cima, celestial do céu, né? A Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem marido. Ora, vós irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Então você que creu, você que é gentil ou que é judeu e que crê em Cristo,
você é filho da promessa. Se você é judeu e está me ouvindo, se você é gentil, de qualquer nação que seja da terra, se você crê em Cristo, você não é filho da escrava. Você é filho da promessa, filho da livre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glorifique a Deus. Porque você é filho da promessa. Por isso que você tem a fé de Abraão. Porque você crê em Cristo. E diz assim, versículo 28. Ora vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas como então o que nasce segundo a carne perseguia o que nasce segundo o Espírito, assim é também agora, porque os judaizantes estavam perseguindo os gentios para que eles se circuncidassem, para que eles tivessem todo o ritual judaico. E ele fala dessa perseguição. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então ele fala aqui de duas alianças, né? De uma aliança que traz essa questão da prisão, da escravidão, simbolizando aquilo que foi gerado de maneira natural. Quem que foi gerado de maneira natural pela carne? É a nação de Israel. Por incrível que pareça, ela serviu, teve uma utilidade, mas é natural. Agora, quem foi gerado segundo a promessa? É aquele que crê, é aquele que tem fé. Porque o milagre não é você ser judeu. O milagre não é você ter nascido em Israel. Agora, o grande milagre, a grande graça de Deus, o poder de Deus se manifesta, independente se você nasceu em Israel, na África, na Oceania, na América, na Europa, independente de onde você nasceu, na Ásia, não importa. O grande milagre, a grande maravilha é quando um ser humano, independente de qual nação ele crê em Cristo. Isso é fruto de uma promessa. Isso é fruto da graça que cai, que se manifesta sobre o homem. Do Espírito Santo que convence o homem do pecado e que ele precisa do Salvador. Então, aonde está escrito que tem duas alianças? Em Gálatas 4. Depois você estuda com calma esse capítulo 4 da carta aos Gálatas. Talvez você faça outra pergunta. Tudo bem, eu creio nessas duas alianças. Mas aonde está escrito que Abraão ele creu em promessas espirituais e não em promessas terrenas? Aonde está escrito isso? Porque para mim, quando eu leio lá o livro de Gênesis, que Deus faz a promessa para Abraão, que a sua descendência seria como uma multidão, né, um povo grande, eu entendo que é algo natural. Que Abraão creu ou não creu, não tem nada a ver isso com Cristo. Onde está escrito isso? Vamos ver na palavra de Deus? Então abra a sua palavra, a sua Bíblia, na carta que foi direcionada aos Hebreus. Essa carta não se sabe quem foi que escreveu. Alguns pensam que é Lucas, outros Paulo, mais provável que seja Lucas. Mas o que importa é que ela foi escrita para judeus. Hebreus são os israelitas, né? Os judeus, os israelitas. Então eles seguiam determinados rituais, eles eles tinham se convertido ao Senhor, tinham entendido que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido, mas eles insistiam com alguns rituais da lei mosaica, da aliança mosaica. E Paulo, e o autor de Hebreus, olha eu errando já, e o autor de Hebreus ele escreve essa carta ensinando que eles não eram mais filhos da escrava, mas filhos da livre. Mas olha o que fala esse texto, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, que é a terra de Canaã, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Saiu lá do Iraque. Lembra que nós falamos sobre isso? Abraão, ele é um gentil, até porque não existia nação em Israel. Ele morava na região que hoje é o Iraque. Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Olha o versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor.
Então você vê que a esperança de Abraão não era a cidade terrena, era a cidade que Deus é o arquiteto e construtor. Ele está falando aqui de uma promessa espiritual. Então, mais do que a terra de Canaã, o que Abraão esperava era voltar para o céu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Abraão, ele conhecia, pode ter certeza, por tradição oral, ele conhecia a história de Adão, de Eva, a história da queda e a promessa do descendente. Pode ter certeza disso, apesar de não estar escrito, nós vemos pelo contexto, implícito nas escrituras, esse conhecimento de Abraão das promessas, que havia um céu. E era nisso que ele esperava de verdade. Não apenas um descendente físico, uma terra, um país, um pedaço de terra ali onde ele seria muito rico, mas algo muito além disso, algo espiritual, uma cidade cujo qual construtor e arquiteto é Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra que é perfeita. E aqui foi basicamente o resumo. A aula de hoje eu quero tratar sobre a aliança abraâmica ainda, mas a parte terrena, né, a parte física realmente dessa aliança. Então eu queria que você acompanhasse comigo e lesse no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, logicamente, Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão. Então Deus muda o nome dele agora para Abraão. Mas Abraão será o seu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Você vê já a previsão aqui que haveria reis, né? Então, se haveria reis, ia ter a questão de um mais rico, um mais pobre, príncipe, só para aguçar os irmãos, Deus já prevendo e profetizando todas essas coisas, né? Diferença de classes. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Então os irmãos podem notar que a palavra de Deus ela fala da promessa da terra de Canaã para Abraão. Isso se cumpre. Até hoje Israel está localizado em Canaã. Disse mais Deus a Abraão: Quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Então, o sinal da aliança é a circuncisão. Nós vamos ver o que é isso. E os irmãos veem que aqui ele fala também que é necessário guardar essa aliança. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidado, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança, ou quebrou ou anulou a minha aliança. Então,
Nessa aliança havia um requisito da circuncisão. Olha que interessante. Nessa parte, Deus, e nós estamos falando aqui da parte da aliança terrena, né, física mesmo, de um grande povo que Deus prometeu para Abraão. E por que isso é importante? Esses descendentes físicos, eles foram necessários, primeiramente, para que houvesse a vinda do Messias. Então há toda uma genealogia para o Messias vir. Você imagina naquela época, meus irmãos, como que Deus enviaria, como ele nasceria de povos pagãos, que queimavam os filhos, adorava qualquer bicho, qualquer astro no céu eles adoravam. Então Deus ele precisou criar um povo santo, ensinar esse povo coisas mínimas, né? De educação, de saúde, de santidade, porque Deus é santo, ele não podia vir através de qualquer povo, então ele prepara o povo de Israel. Então foi muito importante essa promessa, a parte física da promessa, para que houvesse uma genealogia até vir o Messias, houvesse um povo santo. E também, através desse povo, houve tipologias, houve figuras da vinda de Cristo profetizada, mostrando a onisciência de Deus. E também a necessidade física desse povo era em mostrar a necessidade do Salvador, de um Salvador. Porque por mais que houve pessoas importantes, como Abraão, como Moisés, como Davi, nenhum deles, nenhum juiz, nenhum rei foi grande o suficiente para tirar o pecado, para ferir a cabeça da serpente, para acabar com o mal, mostrando para o homem que quando ele confiasse em si mesmo, ele se decepcionaria, que a descendência física não era suficiente para a promessa se cumprir, porque a promessa era de Deus, do Deus conosco, do Emanuel, e não de uma descendência simplesmente humana, que o homem ele não pode ferir a serpente e acabar com o mal, ele não pode salvar a si mesmo, e muito menos ao seu próximo. Então essa é a importância da parte física da promessa. Um povo preparado, santo, com toda uma genealogia preparada, né, com tipologias, profecias, símbolos, sinais da vinda desse Messias, e a necessidade de um Salvador divino, de alguém, né, de um Deus para nos salvar, não de um homem. E eu quero falar um pouquinho nessa aula da circuncisão. O que é isso? Circuncisão é a palavra que a Bíblia usa para relatar o sinal da aliança abraâmica. E o que é propriamente dita a circuncisão? Literalmente, meus irmãos, é uma operação no órgão, sexual masculino, na genitália masculina. É tirado o prepúcio, a pele do pênis é tirada, como se fosse uma operação de fimose, né? Aquele pedaço da frente tirado. Isso chama circuncisão, muito parecido com a operação hoje de fimose, que é feita em criança. A quem era ordenada? A todo macho. Todo macho, seja israelita ou não, só deles conviver ali era necessário fazer a circuncisão, né? Tirar essa pele do pênis. O que isso significa? Significa o sinal da aliança. Quem aceitasse era porque fazia parte da aliança. Se você recusar a fazer a circuncisão naquela época, significa que você estava também recusando fazer parte da aliança de Deus. Olha que importante que era. Um detalhe que não tem na Bíblia, o que eu vou falar agora, tá? É algo que parece estar implícito. Por que não era uma tatuagem? Por que não era uma marquinha, uma manchinha, um risquinho em algum outro lugar, um corte diferente de cabelo? Porque o sinal da aliança era algo tão constrangedor, né? Tirar um pedaço da pele do pênis, né? Do órgão sexual masculino. É meio constrangedor isso, né? Por que era dessa maneira? É porque a genitália masculina é da onde vem a semente. Era para que eles se lembrassem da promessa do descendente.
Então essa é uma interpretação dos reformadores. Não está na Bíblia, tá? Mas eu achei bem legal citar, porque ela é muito coerente. Então a circuncisão é feita no prepúcio do pênis, né? Para que todo varão lembrasse, ou a mulher, né, quando deitasse com seu esposo, se lembrasse da promessa do descendente, da semente que viria desse povo de Israel. Vai vir a semente, vai nascer alguém que vai acabar com o mal. Nós vamos voltar para a nossa terra, nós vamos voltar para o paraíso. Então essa era a ideia. E a circuncisão, né, além de ser esse sinal abraâmico, ela era tão importante que se você não fizesse a circuncisão, você não podia, por exemplo, comer a Páscoa. Eu acabei pulando aqui na segunda linha, esquecendo de colocar o versículo em Êxodo. Quem era incircunciso, quem não era circuncidado, não podia comer a Páscoa. Então o circuncidado tinha feito essa operação. Incircunciso é aquele que não aceitou, que não fazia essa operação porque não cria, né? Isso é uma questão também de fé. E se os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, 23, Jesus ele fala, olha, no sábado vocês fazem a circuncisão na criança, mostrando que a circuncisão ela era tão importante que eles até quebravam o sábado para fazer, porque era no 8º dia da criança. Se caísse no sábado, eles faziam a circuncisão da mesma maneira, para que você possa entender a importância da circuncisão. Também incircunciso, essa palavra na Bíblia é meio que uma ofensa. Então lembra quando Davi, lá, você pode acompanhar na sua Bíblia, 1 Samuel 17, 26, Davi, quando ele vê Golias afrontando o povo de Deus, ele fala, quem é esse incircunciso para que afronte o povo do Deus vivo? Incircunciso era uma ofensa. Quem é esse que não pertence à aliança? Quem é esse que não teme ao Senhor? Seria mais ou menos esse significado, né? Era você xingar a pessoa, chamava ela de incircunciso. Lá na carta aos Romanos, ele fala de um significado espiritual, ele fala da circuncisão do coração, porque a nova aliança, não importa mais você fazer essa operação no órgão sexual masculino, na genitália, isso não tem mais nenhum valor. Nós vamos entender porque futuramente nós estamos na nova aliança. Não tem nenhum valor você fazer isso. E Paulo fala que o importante é a circuncisão do coração, ou seja, é um coração que se converteu ao Senhor. É alguém que nasceu de novo. E isso quem que faz? É Deus. Deus que opera no nosso coração para que possamos nascer de novo e ser uma nova criatura. Acho que vale a pena ler esse de Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa Bíblia tá velhinha, tá com as páginas bem engrudadas. Então, Romanos 2, 28 diz assim: não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, a letra aqui falando da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, bem legal. Olha também em Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Em Gálatas, acho que eu já comentei, havia os judeus que queriam que os gentios fossem circuncidados. E Paulo fala, não, vocês querem trazer ele para a lei? Nós estamos na nova aliança. Não precisa mais fazer essa circuncisão para fazer parte do povo de Deus. A circuncisão é no coração. Lá no capítulo 6, versículo 15, diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. O que vale não é a circuncisão física ou a incircuncisão. O que vale internamente, é a conversão interna. É a circuncisão do coração, é você ser uma nova criatura. Então, para Deus, não importa se você é judeu, grego, gentil, se você nasceu na África, na América, na Europa, na Ásia, o que importa é você ser uma nova criatura. Você é uma nova criatura? Você
Já recebeu essa bênção da parte de Deus de nascer de novo? Isso é uma coisa que Deus que faz, não é pelo esforço humano. Então, nós falamos da disputa aqui do livro da Carta de Gálatas, né, que estava acontecendo lá na igreja da Galácia. A carta aos Filipenses, se os irmãos puderem ler também, capítulo 3, versículo 2, fala sobre isso. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a verdadeira é a do coração. Não era mais para você se circuncidar achando que se você não fizesse isso você não seria salvo. Essa era a ideia na época, né? Quem não se circuncidar não vai ser salvo. Então era uma interpretação errada da Bíblia. E Paulo, através do Espírito inflado, cheio do Espírito, ele trouxe o desejo de Deus. E para terminar essa aula, eu queria falar de se a aliança, que praticamente a gente já respondeu, há uma continuidade ou descontinuidade nessa aliança abraâmica? Ela continua para os dias de hoje? Ou ela descontinuou? Ou ela foi anulada? Então, por que eu quero fazer só um parênteses, tá? Há irmãos nossos, né, que a gente denomina como pedobatismo. Pedobatista, o que é isso? São pessoas que batizam criança. E por que eles assim o fazem? Porque eles entendem a Bíblia que a aliança abraâmica ela continua. E se ela continua, é necessário fazer a circuncisão na criança. Só que eles entendem que no Novo Testamento, a circuncisão ela é substituída pelo batismo. E que se você não batizar a criança lá no 8º dia, nos primeiros dias de vida, ela não está fazendo parte do povo de Deus. Ela não vai ser salva. Então existe esse entendimento. E da onde que é tirado? É tirado da interpretação, ao meu ver, equivocada, de que a aliança abraâmica continua. Então, na minha opinião, há uma descontinuidade dessa aliança. E Paulo fala também, né? Então, mas são nossos irmãos, né, que fazem isso. Nós os respeitamos muito, estudiosos da palavra. É apenas uma divergência dos batistas. No caso aqui, quem é pedobatismo é geralmente presbiteriano. Um exemplo, né? Uma das igrejas que fazem isso. Mas são nossos amados irmãos em Cristo. Mas por que eu abri esse parênteses? Para que você possa entender da onde que vem as doutrinas, né? Da onde que vem essas decisões que, independente de como você interpreta as alianças de Deus, a doutrina da sua igreja vai ser estabelecida de maneiras diferentes. Então olha que interessante. Então essa foi a aula de hoje. Eu quero acabar essa aula hoje fazendo uma oração por você, para que você seja abençoado por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Eu quero pedir que ele possa ter a fé de Abraão, que ele possa crer em Cristo, que ele possa ser reconciliado com Cristo e que possamos fazer parte da nova aliança. Abençoa o meu irmão, a minha irmã que me ouve nessa hora, tira as suas dúvidas, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor e que o amor dele pelo Senhor possa crescer. Nos abençoa a nossa igreja, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.